Salvador recebe nos dias 16 e 17 de maio a segunda edição do Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade. O evento, que vai reunir grandes nomes dos dois segmentos, acontece no Ishi Hotel da Bahia, com 2 dias que vão englobar uma programação bastante extensa, envolvendo painéis, conferências e diversas outras ações e atividades ligadas a direito e à sustentabilidade. Esse ano, o Congresso ganha uma grande novidade: a Sala à Tarde, realizada pelo Grupo à Tarde, em parceria com a Nota Bahia, que vai trazer uma programação também rica em conteúdo. É um evento que vai ser exclusivo para convidados e contará com diversos painelistas e grandes nomes, tanto do Brasil quanto da Bahia, que vão discutir temas relacionados à sustentabilidade e à economia do mar. O evento, no dia 16, recebe o Meeting Práticas Sustentáveis, que vai trazer 4 grandes painéis, além de uma abertura com Munir Kalassa, o CEO das Cataratas, que vai falar sobre a questão das cataratas serem uma referência de sustentabilidade em todo o país. A gente vai estar discorrendo sobre governança nos setores público e privado, negócios imobiliários sustentáveis, inovação e saúde em prol da sustentabilidade e temas controversos. No segundo dia 17 de maio, o Meeting Economia do Mar contará com a abertura de Mila Paz, a secretária de Emprego e Renda de Salvador, e contará também com painéis que vão estar envoltos em temas ligados à gestão costeira, infraestrutura náutica, portos e etc. Hoje, a gente recebe para uma conversa sobre a Sala à Tarde 2 convidadas que estarão lá fazendo palestras especiais e importantes e que hoje estão aqui conosco para falar um pouco sobre isso. A gente recebe hoje a advogada Roberta Broder. Seja muito bem-vinda, Roberta. Obrigada. E a gente recebe a comunicadora Lea Matei. Seja muito bem-vinda, Lea. Obrigada, gente. Eu queria iniciar essa conversa, vou começar por Roberta, primeiro com a sua apresentação, Roberta. Você é uma advogada e que tem ligação com esse tema de sustentabilidade e direito, não é isso? Também. Eu sou sócia de um escritório de advocacia, Nogueira Reis Advogados. A gente tem uma tradição aí em direito tributário. Eu sou especialista em direito tributário, mestre pela FGV e atuo basicamente com o tributário. E a nossa experiência com essa questão da sustentabilidade é muito relacionada aos incentivos fiscais, né, que são realizados para as empresas e contribuintes que adotam a prática da sustentabilidade. Roberta, qual é a sua ideia, assim? Qual a importância da Bahia hoje receber um evento como o Congresso de Direito e Sustentabilidade e um evento como a Sala à Tarde, que também está buscando reunir CEOs, gestores, players de ambos os segmentos? As minhas expectativas são as melhores possíveis. Eu estive presente no ano passado, no primeiro congresso, e pude ver de perto a qualidade, a técnica dos palestrantes, a organização impecável do evento e o alto nível do debate de todos os painéis. Esse ano, eu acho que ainda vai ser ainda melhor, né, com a presença da Sala à Tarde, e creio que vai agregar muito no conhecimento e estudo dos operadores do direito e empresários que têm interesse no tema. Lea, queria ouvir você também. Queria que você se apresentasse. Você é palestrante, comunicadora, também é diretora de uma empresa, a Ganju. Então, queria que você se apresentasse para o nosso público. Bom, gente, primeiro um prazer. Agradeço demais o convite do Grupo à Tarde, Camille, Roberta. Eu sou uma apaixonada pela sustentabilidade, já trabalho com isso há exatos 23 anos, não vamos fazer conta aqui, né, da minha idade, mas quando a gente ainda nem falava dessa sigla ESG, quando sustentabilidade ainda era uma pauta muito nichada, e que hoje, felizmente ou infelizmente, porque os motivos, na verdade, decorrem da urgência, né, de tomarmos atitudes, à época, a sustentabilidade estava muito ligada aos movimentos sociais, às organizações. Então, já tenho 23 anos aí de labuta, sou escritora, palestrante dessa área, e eu estou à frente de uma organização que é uma consultoria que contribui para que empresas, projetos, setor público também possa desenvolver estratégias para potencializar os impactos positivos e tentar minimizar os negativos. E já pegando carona aí, também na pergunta que você fez, a Roberta, sobre esse evento, eu acredito que é muito importante para a cidade de Salvador ter espaços como esse. A gente está muito mal acostumado a apenas entender como centros de produção de conhecimento espaços fora daqui, sobretudo no Sudeste. Não que esses não sejam importantes, não é isso, acho que são muito importantes. Mas também é importante a gente ter essa agenda, né, de forma recorrente e contínua no nosso estado, na nossa capital, Salvador. Obviamente, aí pensando em outras cidades baianas.
mas esse evento eu acredito que ele abre uma janela de discussão importante, que é claro que a discussão ela não precisa se findar na discussão, a gente precisa de ações para além daquilo que a gente diz, mas existe sim uma importância, né, para a nossa cidade e também de ter profissionais aqui da Bahia tendo a oportunidade de falar. Afinal de contas, a gente tem muita gente boa, muita gente competente que trabalha aqui para construir a Salvador que a gente quer durante todo o ano. Então, eu acredito que esse evento vai trazer luz, sim, para os caminhos que a gente ainda precisa percorrer. Maravilha, é exatamente isso. Inclusive, falando de discussão, eu quero deixar até claro aqui que o formato do evento ele é um formato que prima muito pela opinião dos palestrantes. Então a gente desenhou os painéis de forma que teremos três palestrantes em cada painel e um mediador, uma mediadora, que também tem link total com o que está sendo falado, justamente para que a gente tenha opiniões diversas ali participando, né? A ideia não é ter uma decisão fincada sobre o assunto, nenhuma coisa unilateral. A ideia é que a gente consiga ouvir players do mercado, como vocês, pessoas que têm total ligação com os assuntos, com as temáticas, e que disso a gente consiga ter uma elucidação sobre os temas. Essa é a ideia da Sala à Tarde, é trazer um conteúdo diversificado acima de qualquer coisa. Com certeza, Tami, até porque falar sobre direito, falar sobre sustentabilidade tem a ver com o momento e o contexto que a gente vive. Então, os nossos conceitos estão sempre sendo repaginados, e aí, já puxando um pouquinho para a nossa sala, eu acredito muito que os meios de comunicação, então, aproveito para parabenizar essa iniciativa do Grupo à Tarde, eles têm um papel fundamental na democratização das informações que a gente precisa receber. Muito se diz, né, mas pouco, às vezes, a gente consegue ter a evidência daquilo que é real, mas, ao mesmo tempo, é preciso construir conceito, não necessariamente os conceitos totalmente convergentes, mas um espaço para um diálogo aberto, respeitoso, educado, é sempre muito válido. Então, acredito que essa sala ela vai oportunizar que essas conversas construtivas aconteçam, né? Exatamente, a ideia é essa. Roberto, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho, sem entregar muito, o que é que as pessoas podem esperar da sua participação no evento e do painel especificamente, e do tema, inclusive, da sua palestra. Perfeito. Bom, os incentivos fiscais, eles são ferramentas utilizadas por todos os governantes ao redor do mundo para estimular a prática sustentável. Então, como tema do nosso painel, que eu componho, é o negócio imobiliário sustentável, eu vou fazer um recorte dos incentivos fiscais para o setor imobiliário. O que é que tem hoje em vigência para esse setor específico? A exemplo do IPTU verde, IPTU amarelo e o Renova Sintro, que é um programa de incentivo e tem uma relação interessante com a sustentabilidade. Muito legal. E o Brasil vive um boom imobiliário, a Bahia também vive um boom imobiliário, né? Então são questões que vão desde o consumidor final mesmo, uma pessoa que está comprando um imóvel, até as construtoras que estão construindo, até os órgãos públicos que estão envoltos nessas liberações todas. Então é um tema que é de interesse de diversos setores da sociedade, na verdade, não é isso? Com certeza. Léa, e você? Conta pra gente um pouquinho também do que as pessoas podem esperar da sua palestra e do tema que você vai discorrer com a gente. Acho que tem tudo a ver com a Roberta, né? A gente está vivendo aí também um momento em que a sigla ESG, né, que nasceu do inglês Environmental, Social and Governance, que em português seria Meio Ambiente, Sociedade e Governança, tem tudo a ver com a busca por modelos de produção, de consumo, modelos de desenvolvimento que busquem equilibrar todos esses pratinhos sem perder de vista também a variável financeira, porque a gente vive num sistema capitalista, independente daquilo que achamos ser correto ou não. Então, quando a gente fala de mercado imobiliário, as empresas também estão buscando adaptar suas práticas a essa agenda ESG. Em todas as áreas, na verdade. O próprio Congresso também vai, em diversos painéis, acredito eu, essa sigla ela vai acontecer. Mas o que eu percebo é que, apesar de essa sigla estar sendo muito falada, de ter crescido aí nos últimos 3 anos mais de 2.000 vezes o percentual de busca no Google, as pessoas ainda não entendem o que é que isso significa na prática. O que é que a gente pode fazer em qualquer setor, né? Então, tem imobiliário, tem o setor de comunicação, tem o setor de cultura, o setor de moda. Então, o que é que a gente pode fazer? Então, um pouco da nossa conversa no painel vai ser explicar um pouquinho mais desse conceito, teorias e práticas, como que a gente pode até linkar ali com a Roberta, com a área imobiliária, com a área de tributos e incentivos fiscais, como que a gente pode movimentar a economia, mas pensando no modelo de desenvolvimento que seja um pouco menos nocivo às pessoas e ao meio ambiente, né, porque eu acredito que não dá para a gente sair de 8 e pular para 80 assim tão rápido,
mas também falar um pouquinho do que a gente chama de greenwashing, que é também um anglicismo, uma palavra que nasceu da língua inglesa, que significa lavagem verde, que é quando as empresas, às vezes, fazem uma maquiagem, se pintam de verde para parecerem verde, mas que na verdade não são. E isso está em todos os setores da economia. Então a gente vai tentar explicar e mais uma vez aí recorro ao poder da informação. Então para a gente falar de ESG, para a gente falar de greenwashing, para a gente entender se dá para conseguir de repente um incentivo fiscal para um empreendimento imobiliário um pouco mais sustentável, tudo isso é acesso à informação. Então, sobre tudo isso aí, a gente vai conversar um pouquinho, entendendo o nosso papel nessa engrenagem, né? Eu acredito que todos nós temos responsabilidade e especialmente a responsabilidade de aprender. A gente não nasce sabendo, né, gente? A gente não foi educado na escola sobre sustentabilidade, sobre mudança climática, sobre nada disso, mas é sempre tempo de aprender. E o propósito de eventos como esse, como a Sala Tarde, como o Meeting Práticas Sustentáveis e o Meeting Economia do Mar, é justamente a difusão de conhecimento. Né? O evento, inclusive, ele não morre no evento, pelo contrário. O evento é o miolo de um projeto enorme que envolve conteúdos como esse que a gente está gerando aqui hoje, que envolve conteúdos que vão ser gerados lá pessoalmente, que vão ser repercutidos em todas as plataformas aqui do Grupo à Tarde e do Nota Bahia. Então é uma coisa que fica para a história, que não apenas é um acontecimento de um dia, de 5 horas, nem de uma tarde. A ideia do evento é justamente ter essa difusão de informação. Roberto, eu queria que você me contasse um pouquinho também, você já entrou aí nesse assunto, o que é essa tão famosa tributação verde, que tanto se fala, mas que poucas pessoas ainda têm muito conhecimento do que seja. Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Olha, Tammy, o tributo ele pode ter duas funções, a fiscal e a extrafiscal. A função fiscal é essencialmente arrecadatória. E a função extrafiscal, ela é para estimular ou desestimular a prática de determinado ato, enfim, ou conduta. O tributo verde, ele é, em sua função extrafiscal, um tributo que vai estimular a prática de atos sustentáveis e desestimular a prática de atos que gerem poluição, a degradação do meio ambiente e não tenham a utilização racional dos recursos naturais, mais especificamente, principalmente, os recursos naturais não renováveis. Então, isso seria a chamada tributação verde. Hoje, o consumidor, o contribuinte final, ele tem essa ideia formada sobre tributação verde, na sua opinião? Ainda não. A gente tem muitos incentivos fiscais hoje que estimulam o consumo verde, né, a sustentabilidade, mas poucos têm conhecimento. Por outro lado, a nossa cidade ela é muito ativa nisso, inclusive. Né? Ela vem buscando e fazendo essa previsão de incentivos fiscais já há algum tempo. A gente tem leis desde 2017, 2018, no município de Salvador, que estimula a utilização sustentável dos recursos naturais e a construção sustentável. Então, o contribuinte precisa ficar mais atento a isso e a gente vai abordar isso lá no nosso painel. Maravilha. Então, quando você fala 2017, 2018, são coisas recentes, mas são coisas que na prática podem ser adotadas por todo tipo de cidadão. Eu tenho um incentivo para que a minha energia seja uma energia mais limpa, por exemplo. E eu posso fazer isso na minha casa. Não preciso ser uma grande empresa para colocar grandes painéis de energia solar. É mais ou menos isso. Com certeza. A gente tem o IPTU amarelo em Salvador, que estimula que você, na sua casa, utilize a energia fotossolar e, com isso, você tenha um desconto importante no seu IPTU. Léa, você liderou um projeto que é de criar um guia para que as empresas entendam como elas podem estar participando desse momento de governança e de sustentabilidade de forma mais ativa, né? Sim. Queria que você contasse para a gente um pouquinho, primeiro, como você teve essa ideia e como isso se deu, a construção disso se deu, e hoje quais são os resultados que vocês já colhem, né? Ótimo também. A gente decidiu, na verdade, fazer esse e-book, esse guia que a gente está chamando ESG com Dendê, que apesar de ter um evento aqui também com esse nome, mas eu acredito que são agendas que se complementam e não competem entre si. E foi uma publicação que nasceu do nosso desejo de ter também esse olhar da sustentabilidade da agenda ESG para a Bahia. Todos os guias, pesquisas, tendências, diretrizes eram muito do Sudeste. Só que nós temos um território, um estado
que tem uma personalidade própria, que tem uma cultura, que tem uma agenda, que tem um jeito de falar, que tem uma ancestralidade, que tem a força da culinária, da religião, das festas de rua, que tem o carnaval. Então não dá para a gente desconsiderar tudo isso e achar que a agenda ESG daqui vai ser igual de outros estados. Até porque o que é ESG? Governança, que são as estruturas de decisão, de tomada de poder, etc. Meio ambiente, ou seja, características climáticas, geográficas, clima. Peculiares, né, de cada lugar. Exatamente. E sociedade, cultura, pessoas. Ou seja, aquele lugar é sempre único. Então, ESG também é valorizar esse território. Então, tem tudo a ver com as leis municipais também, porque é nessa estrutura que a gente está. Então, esse guia, que foi uma publicação da Aganju, que foi distribuída amplamente de forma gratuita, a gente pode, inclusive, depois disponibilizar para que o ATARD coloque um QR Code, aí, eventualmente, ou como vocês acharem, porque a nossa ideia era que chegue para mais pessoas. E a gente fez uma pesquisa intensa dos grandes mapas ali de tendências do Brasil e fizemos uma análise daquilo que a gente considera ser importante para o nosso estado. Um ponto importante, por exemplo, a questão da comunicação, né? Sempre aí tem uma comunicação adaptada, tentando uma comunicação simples que chegue no grande público. E um outro ponto também importante que a gente tem um grande destaque são as festas populares. Porque as festas populares, elas também geram impacto socioambiental. Então, esse ano a gente teve aí no Carnaval recorde de gestão de resíduos sólidos. A gente tem festas como Bonfim, como Iemanjá, que precisam e devem ter um olhar um pouco mais, vamos dizer assim, sustentável, né? Seja na circulação de pessoas, seja na campanha de respeito às mulheres, à diversidade, etc. Tudo isso cabe nesse grande guarda-chuva. Então, hoje a gente tem um entendimento de que também é uma nossa missão, aqui enquanto empresa de consultoria que nasceu na Bahia, mas que atua em outros estados, também participar de tudo que chamam a gente, né, e fortalecer esse movimento de ter realmente cases, boas histórias para contar, né, aqui na Bahia, com pessoas daqui. Não é de forma nenhuma a gente dizer que estamos competindo, não. Eu acredito que não é que a Bahia seja melhor do que São Paulo, Rio, é que a Bahia seja melhor do que ela foi há 10 anos atrás. É que daqui a 10 anos a gente possa olhar para o ano 2024 e pensar assim, poxa, olha como as empresas baianas cresceram, como as pessoas hoje do empreendimento imobiliário já sabem utilizar os incentivos fiscais verdes, como as empresas hoje da Bahia têm um programa de diversidade mais sério e efetivo, como os meios de comunicação, como o Jornal da Tarde, já tem espaço ou editoria para falar disso de forma séria, combatendo as fake news, dando informação para as pessoas poderem decidir. Então, é isso, assim, é um trabalho que exige dedicação, resiliência, porque a gente não transforma uma cultura da noite para o dia, mas ao mesmo tempo eu tenho certeza que é da união de setores, de profissionais de várias áreas, tendo espaço para a gente conversar, que a gente vai conseguir ter aí resultados mais felizes, né, gente? Porque tem que acreditar em alguma coisa. E é, acima de tudo, uma construção de um cenário nacional, né? Como você falou, não é uma questão de você achar que uma região ou que um estado está competindo um com o outro. Não. Pelo contrário, é uma construção de um cenário do Brasil que hoje precisa ter um olhar mais atento, cada vez mais, para questões ligadas à social, à governança e à sustentabilidade. Acho que esse é o grande propósito final de tudo, não é isso? Com certeza. E ter um entendimento mesmo de que não dá para você separar, né? Ah, isso aqui é só do governo, isso aqui é só da empresa, isso aqui é só do direito, ou isso aqui é só da comunicação. A gente vive em sociedade. Então, tudo de alguma forma está interligado. Então, por exemplo, como que os empreendimentos que usam os tributos verdes podem trazer isso para a sua campanha de marketing de comunicação de maneira responsável, sem praticar o greenwashing? Né? A gente pode até trazer isso lá no debate, né, Roberta? Trazer alguns exemplos. Eu sempre gosto de trazer exemplos de fora do Brasil, porque não dá briga. Mas que ao mesmo tempo são práticos e mostram Exatamente. como funciona, né? É verdade. Roberta, direito e sustentabilidade estão de mãos dadas hoje na Bahia e no Brasil? Tem que estar. Tem que estar porque o direito é lei, é ordem e estabelece a norma de conduta da convivência em sociedade. Né? Já a sustentabilidade, ela é princípio, é norma constitucional e ela preconiza o desenvolvimento econômico de forma paralela e convivendo em harmonia com a proteção ao meio ambiente, a diminuir a poluição, né, e a degradação ambiental. Então, o direito entra como uma ferramenta de garantia
do exercício da sustentabilidade de forma que a gente consiga atender às necessidades da população sem abrir mão do direito das futuras gerações, né? Então, eles precisam sim estar de mão dada e o direito tem que ser essa ferramenta que vai exercer essa garantia. Qual é a sua visão hoje sobre o panorama que a gente, como Bahia mesmo, como Salvador, está diante do cenário nacional, assim, em termos de direito e sustentabilidade de mãos dadas? Qual é o cenário que você vislumbra hoje? Eu acho que a gente está engatinhando, sabe? A iniciativa do evento é fantástica. Eu vejo o município muito ativo, buscando muito essa harmonia. A Bahia e Salvador é riquíssima em recursos naturais, né? Então a gente tem que dar atenção a isso. A gente precisa proteger o nosso maior patrimônio. Então, mas acho que a gente está no caminho certo. Léa, qual é a sua visão também desse panorama hoje? Olha, eu estou com a Roberta. Eu acredito que a gente precisa olhar mais para o nosso e tentar romper um pouco aquelas que a gente chama aqui na Bahia as panelinhas, né? Entre as áreas e tudo, assim, não, vamos fazer acontecer. E eu sempre digo, a gente faz a maior festa de rua do mundo. Se a gente faz a maior festa de rua do mundo, a gente pode fazer qualquer coisa, inclusive boas práticas sustentáveis. Então, acredito muito que a Bahia precisa se colocar nesse lugar de protagonista, valorizar as pessoas daqui, as empresas daqui, as histórias que a gente tem para contar daqui, os profissionais que estão aqui, e tentar, inclusive, colocar isso num lugar de autopriorização, né? Então, assim, o que a gente vê, sempre a gente aplaudindo cases e boas práticas de fora, mas aqui a gente tem um monte, né? O que é que falta para a gente dar visibilidade para isso? Eu não estou dizendo que nós somos perfeitos, nem que nós chegamos no pódio, porque isso também não existe. Mas eu acho que a gente ainda está caminhando, cada ano mais eu vejo, e vejo muito do que Roberta falou, de ter, né, espaços como esse, eventos, marcos, a gente vai ter uma série de outros eventos aí, né, até o final do ano, nessa área de sustentabilidade. Então, o que eu digo para as pessoas é assim, esteja, participe, contribua, se sinta parte, porque senão a gente fica sempre, não, aqui não tem coisa legal, mas tem, gente, tem. Né? Então, quando a gente romper com isso, a gente sabe aquela coisa de cuidar do jardim? Eu prefiro sempre acreditar que a Bahia tem um jardim ainda que precisa de cuidado, que precisa dos baianos, e que a gente tem que vencer um pouquinho algumas polarizações, que a gente tem que vencer um pouquinho essa separação entre os setores, e eu acredito que, enfim, se tudo caminhar, a gente daqui a um tempo vai ter orgulho de ter feito parte, né? Então, estamos engateando, mas a gente vai aprender a andar, né, Roberta? A ideia do evento, volto a dizer, é justamente essa, né? Difundir o conhecimento e levar discussões como essa na ponta mesmo. A gente não pode achar que sustentabilidade seja um assunto que fique preso em uma sala de reunião com CEOs e gestores apenas, né? Sustentabilidade tem que estar em todas as pessoas. O Meet em Práticas Sustentáveis nasceu ano passado, em uma parceria do Grupo à Tarde com a Nota Bahia, quando a gente quis fazer justamente um bate-papo com gestores de empresas familiares que já existiam há muito tempo na Bahia. Por quê? Porque empresas que foram fundadas há 40, 50, 60 anos atrás, elas foram fundadas em um momento que não se falava sobre sustentabilidade, sobre questões de governança, sobre questões de bens, enfim, desse cuidado que a gente tem que ter hoje. E a nova geração veio, absorveu isso e implementou essas questões dentro dessas empresas. Foi uma discussão que foi super legal, que trouxe à tona inúmeras questões válidas e de ensinamento mesmo. Esse ano o evento engrandece, integra o Congresso de Direito e Sustentabilidade, nesse primeiro dia, quinta-feira 16, que é o dia que vocês duas vão estar participando, inclusive. Léa no painel de governança nos setores público e privado e Roberta Broder num painel de negócios imobiliários, mas a ideia, o propósito é justamente esse, a gente pegar todos os pontos de discussão e transformar em conteúdo e ouvir todos os lados, né? Desde um advogado, uma comunicadora, um empresário, alguém que está ocupando um cargo público ligado ao segmento de importância, ouvir tudo, todos, e entender que o conhecimento ele precisa chegar na ponta e não apenas na sala de reunião. Obrigado por estarem conosco aqui hoje. Mais uma vez, agradeço a presença de Roberta, a presença de Léa. E a gente espera vocês no dia 16 de maio, integrando essa programação rica e maravilhosa da Sala à Tarde. O evento promete e vocês vão ter muito o que falar ainda lá.
Sejam muito bem-vindas à nossa programação, sejam muito bem-vindas à Sala Tarde e a gente se vê já já. Eu que agradeço também, fico muito feliz de participar desse evento. Agradeço também a Lea. Vou aprender muito com você, eu tenho certeza. Faço questão de assistir. É junto que a gente aprende. Com certeza. Muito obrigada. Obrigada, gente. Um abraço, um beijo e até lá. Até lá. Muito obrigado.